Muitos voltarão na ressurreição. É o tema da consideração que eu farei com você aqui. Não é fácil, você conheceu uma pessoa durante tantos tempos, conviveu com ela. Muitas vezes você até sabia o que a pessoa diria em certas situações, de tanto que você a conhecia. E de repente ela se foi tão rapidamente. Ou se não, imagine a situação de uma mãe. A dor mais forte que alguém pode sentir talvez seja a dor da mãe ao ver a morte de um filho ou filha. Essa dor é muito grande. A Bíblia fala de Deus e diz que perto está Deus daquele que tem um coração quebrantado, como que esmagado. Então, mesmo que você não tenha tanta certeza, por favor, ore a Jeová, Deus, o Ser Supremo, por meio de Jesus Cristo e peça força. Peça a Ele que acalma você. Por quê? Porque Deus promete que muitos voltarão na ressurreição. Se você perdeu alguém que você amava muito, esse vídeo é para você. Inclusive, você sabe que há muitas mulheres vítimas de violência. São muitos rostos, gente. Vítimas de um homem, às vezes, que era o seu próprio companheiro ou não. Pessoas que prometeram amá-la, que iludiram ou até mesmo atraíram essas meninas, né? Casaram, muitas delas, namoraram, mas no fim acabaram morrendo nas mãos daquele a quem elas esperavam como aquele que seria o seu protetor. São tantos casos e nós ficamos chocados, não é? Mas lembre-se que nada escapa aos olhos de Deus, aquele diante de quem nós temos que prestar contas. E como será isso? Bom, tenha em mente que são inúmeras as pessoas que você vê nessas imagens, pessoas inocentes, principalmente o vaso mais fraco, o feminino, a mulher, tão delicada, um presente de Deus para os homens, mas que não é assim considerado na hora de uma brutalidade cometida. Não é assim considerado como presente, como aquela que é ajudadora, aquela que pode ajudar e mais do que isso. A mulher é uma multifuncional, né? Ela faz tanta coisa ao mesmo tempo, muitas vezes muito mais habilidosas do que os homens. Um presente de Deus para ajudar o homem. No fim, os homens, como reagem em muitos casos, com brutalidade, com dureza, crueldade, mas muitas vezes não é porque a pessoa é assim, muitas vezes é porque o inimigo da vida eterna, ele instilou maldade no coração da pessoa. Claro que nós não vamos tirar a responsabilidade desses homens cruéis, porque ninguém vai escapar do julgamento do Criador do Universo. Esse julgamento se aproxima rapidamente, inclusive permita-me mostrar aqui para que você possa entender o quadro que eu quero montar aqui, baseado nas Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada. Você vai ver aqui nesses textos um deles que tem que ficar claro. Primeiro, antes de Deus trazer de volta à vida essas pessoas, Deus pretende primeiro fazer uma limpeza na terra. Atos capítulo 17 fala desse tempo. Esse tempo em que Deus pretende eliminar o mal. Lembra da oração do Pai Nosso, quando você diz, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu? Pois é, o texto de Atos capítulo 17, versículo 31, que eu considerei até no último vídeo, lá fala exatamente que Deus, ele pretende fazer o quê? Porque ele determinou um dia em que vai julgar a terra habitada com justiça. Então é a terra aqui onde você está morando. Deus vai julgar em justiça a terra habitada. Ele determinou um dia. Não foi no tempo da Covid, não, porque ali matou gente boa com gente ruim. Não foi na guerra, não foi nada disso. O julgamento de Deus vai ser um dia que se aproxima. É chamado de a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso, em Apocalipse 16, 14 ao 16. Esse dia é o dia que Deus vai julgar a terra habitada com justiça. Esse dia fará da terra um lugar de paz e sossego, e o fim dos desafiadores da lei, aqueles que mataram de uma maneira covarde mulheres, o vaso mais fraco. Realmente muitas pessoas se foram. Muitos, são milhares de rostos. Eu estou apresentando apenas alguns aqui. E muitos dos homens que também morreram de uma maneira covarde, às vezes querendo cumprir a lei, homens que queriam fazer as coisas direito, pessoas de bem que deram a vida para fazer o que era bom e certo, para até mesmo proteger a sociedade. Infelizmente, deixaram muita tristeza e dor. E a sepultura é um lugar cruel, porque às vezes pessoas inocentes que são vítimas de cruéis assassinos que até mesmo violentam e matam, como é o caso dessa imagem aqui, de uma jovem que foi embora de uma maneira tão cruel e tão cedo. Aqui, os que passaram por essa situação certamente se lembrarão desse ocorrido. Aqui você vê outra imagem, eu não sei o que foi esse ocorrido, peguei de uma forma aleatória a imagem, mas quando eu vi uma pessoa prostrada sobre o caixão branco, um caixão bem adornado, e outro tentando amparar a pessoa, eu sei que é uma cena triste, eu não devia nem estar falando isso para vocês. É um momento que entristece, mas lembre-se, gente,
tem algo muito bom que eu tenho que trazer para vocês nesse vídeo. Muitos voltarão na ressurreição. O que é a ressurreição? Como será isso? Tenho base para acreditar que isso é real? Ou é apenas mais um religioso tentando me iludir? Não sou um religioso tentando iludir. Eu vou ler com calma para você dentro da Bíblia, a palavra de Deus. Jesus se referiu à Bíblia e ele falou em João 17:17, a tua palavra é a verdade. Então a Bíblia Sagrada a que Jesus se referia, no tempo dele, Jesus viveu há 2000 anos atrás, né? No tempo dele a Bíblia já era escrita, os primeiros 39 livros da Bíblia, Gênesis até Malaquias. Um dos livros escritos era Isaías. Jesus lia o profeta Isaías, um homem que viveu 700 anos antes de Cristo. Ele foi usado por Deus, Isaías, para escrever o livro que leva o seu nome, Isaías. E no capítulo 57, Isaías se refere aos mortos e diz assim: o justo morre, mas ninguém se importa com isso. Os homens leais estão perecendo, mas ninguém discerne que o justo morre, por causa da calamidade. Ele entra na paz, todo aquele que anda em retidão encontra descanso na sepultura. Algumas versões falam, encontra descanso nas suas camas. Ou seja, muitos desses mortos estão descansando. É isso mesmo. Se você ler a Bíblia, o capítulo 11 de João, o Evangelho de João, ali você vai ver que Jesus ele ressuscitou Lázaro. Lázaro estava morto e Jesus disse que ia lá para acordá-lo do sono. O relato do capítulo 11 de João realmente traz muito boas notícias para nós. Jesus Cristo ele viu que o homem estava morto há 4 dias, mas mesmo assim ele orou a Deus e o ressuscitou dentre os mortos. Aquilo foi uma demonstração do poder que Jesus tem. Até disseram assim, Senhor, ele já deve estar cheirando, porque faz 4 dias. Jesus respondeu, eu não lhe disse que se você acreditasse veria a glória de Deus? Portanto, retiraram a pedra. Jesus levantou então os olhos para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Na verdade, eu sei que sempre me ouves, mas falei por causa da multidão que está ao meu redor para que acreditem que tu me enviaste. Aí ele gritou, Lázaro, vem para fora! O homem que estava morto saiu com os pés e as mãos amarrados com faixas e com um pano enrolado no rosto. Jesus disse então, tirem as faixas dele. Lázaro foi ressuscitado dentre os mortos. Muitos dos inimigos de Jesus, líderes religiosos da época, ficaram assim sem condição de reagir ao verem aquilo. Alguns até passaram a seguir Jesus, mas outros não. A Bíblia fala que deliberaram daquele tempo em diante matá-lo. Já pensou como eles eram cruéis, não é? Então, nós vimos aqui no início desse vídeo várias pessoas que se foram. Várias pessoas que muitos foram até esquecidos, né? Porque passam os dias, a pessoa não fica pensando mais nela. Mas vai lembrar, aqueles que são mais próximos, que amam muito, é que eles sempre lembram. Estão sempre recordando, né? Mas você acha que Deus se esquece? Deus não se esquece. Porque a Bíblia diz que Deus é amor, Ele é a epítome do amor. Mas como assim, se Ele permite que isso aconteça? Esse vídeo ele trará a seguinte resposta: por que tudo isso? Que esperança há para os entes queridos falecidos? Onde estão os mortos? Será que todos eles foram para o céu? Preste bem atenção nesse vídeo, ele vai ser mais um esclarecimento adicional agregado aos vídeos que eu já falei sobre o tema. Aqui no capítulo 1 de Tito, no final da Bíblia, fala sobre Deus e diz que ele nos dá uma esperança, e se baseia numa esperança de vida eterna que Deus, que não pode mentir, prometeu muito tempo atrás. Percebeu aqui? Deus não pode o quê? Tem gente que fala, Deus pode tudo, não tem nada que Deus não possa. Não, a Bíblia diz que ele não pode mentir. Tem uma coisa que ele não pode mentir, viu aqui? Então ele prometeu vida para as pessoas. Então, mas e se a pessoa foi morta? A Bíblia fala de uma esperança maravilhosa. Muitos voltarão na ressurreição. É isso mesmo que você está ouvindo. Inclusive, vamos basear nossa consideração lendo o texto de João capítulo 5. Olha que Jesus disse, eu li uma certa ocasião aqui, a promessa da ressurreição nesse texto, em João capítulo 5, versículo 28 e 29, as palavras de Jesus. Se você perdeu alguém na morte, você lembre-se dessas palavras. Ele disse assim, não fiquem admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a voz dele, de Deus, e sairão, os que fizeram coisas boas para uma ressurreição de vida, e os que praticaram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento. Então, no futuro, depois que Deus eliminar a maldade na terra, ele promete que haverá uma ressurreição para os que morreram, que Deus porventura achar que deve voltar.
uma ressurreição de vida para os que fizeram coisas boas. E os que fizeram coisas ruins por ignorância ou por não terem oportunidade de saber o que é certo e o que é errado, eles terão uma ressurreição de julgamento. Como assim? Vão ter a oportunidade, caso continuem fazendo as coisas corretas, terão esperança de vida verdadeira, vida infindável. Deus promete vida eterna para os que fazem as coisas corretas, de uma maneira correta. É uma esperança de vida eterna que Deus, que não pode mentir, prometeu. Ele promete realmente trazer de volta a vida pessoas que morreram de uma maneira bárbara, cruel ou outra maneira. Tenha em mente que o Criador tem não só a vontade, mas o poder de fazer isso. Mas aí talvez você diga, mas quando a pessoa morre, ela não vai para o céu? Por que aí você está dizendo que eles vão voltar? É aqui mesmo na Terra? Sim. Né? Você precisa mentalizar e raciocinar o seguinte: em Atos 17:31, um texto que eu toda hora volto, né, para mencionar para vocês, mas raciocine com cuidado, preste atenção nos detalhes, medite no que o texto da Bíblia diz, que esse discurso que eu estou fazendo aqui não é apresentado nas igrejas barulhentas de arrecadação. Atos 17:31, onde nós vimos agora, né, há pouco tempo atrás eu li, olha, porque ele, Deus, determinou um dia em que vai julgar a terra habitada com justiça. Tá vendo? Ele vai julgar a terra inteira com justiça. Então, após esse dia, ele vai fazer da terra um lugar de paz, e aí é o tempo quando começa a ressurreição. Logo após a guerra do grande dia de Deus, o Armagedon, haverá então um mundo melhor para nós. E a terra vai ver os mortos voltarem, pessoas que morreram de uma maneira bárbara, pessoas que morreram de uma maneira cruel, né? Essas pessoas voltarão. Inclusive, nós sabemos que a Bíblia, ela traz muita esperança. Em Romanos capítulo 6, versículo 7, fala sobre as pessoas que morreram e diz: pois quem morreu foi absolvido do seu pecado. Então essa pessoa que morreu, ela pode ter sido a pior pessoa do mundo. Quando ela morre, ela paga, já está pagando tudo, aqui diz em Romanos 6,7. Ela pagou, já está livre, absolvida. Ué, mas e se ele for uma pessoa extremamente cruel, ela não foi para um lugar de fogo? Não. Não existe inferno de fogo. Você poderá olhar no meu canal, nos vídeos anteriores, onde fala sobre os mortos, e você vai ver que ali falando sobre o vídeo que fala sobre os mortos e a condição dos mortos, a alma e outros vídeos relacionados, verá então, eu vou até deixar esse vídeo aí na descrição do vídeo, que não existe um lugar de fogo. Deus não criou um lugar assim para atormentar eternamente pessoas. A pessoa quando morre, ela é absolvida do seu pecado, ela não tem que pagar mais nada. Mas aí então qualquer pessoa voltará? Não. Nem todos voltarão na ressurreição. Pessoas más não voltarão. Por que nós sabemos disso? Porque Deus falou isso, por meio de sua palavra escrita, ela é totalmente entrelaçada em textos exatos. No capítulo 1 de Salmos, muitos leem o Salmo, mas realmente não percebem isso. O final do capítulo 1 de Salmos diz assim, versículo 5, é por isso que os maus não ficarão de pé no julgamento. Algumas versões dizem, não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Então aqui quando fala que os maus, né, no texto da Bíblia hebraica, em hebraico, na língua de Jesus, é rechaim. O texto diz, lo yakumu rechaim bamishpat, não se levantarão os maus no julgamento, ou seja, a pessoa perversa não volta mais. Ele voltou ao pó e simplesmente deixa de existir. É isso mesmo. Então, lembre-se do caso de Jó. Jó, ele sofria tanto, ele foi atacado por um furúnculo maligno causado por Satanás, o diabo, né? Um furúnculo que pegou ele desde a sola do pé até o casco da cabeça. E o texto de Jó, capítulo 14, versículo 13, diz que ele estava sofrendo tanto que disse, quem dera que me escondesses na sepultura, que aqui a palavra original é Sheol, em latim infernos. Então muitas Bíblias dizem, quem dera que Deus me escondesse no inferno. Realmente ele pediu para ir para o inferno. O inferno, nós vimos em vídeos anteriores, que se refere à sepultura figurativa. A sepultura para onde todos vão é o inferno, não é um lugar de fogo. As igrejas não ensinaram a verdade. Aqui a palavra inferno ocorre em Jó 14:13 e se refere à sepultura. Então Jó estava sofrendo tanto que ele pediu para ir para o inferno, ou seja, a sepultura. Do hebraico, no original em hebraico, que foi escrito o Velho Testamento em hebraico, a palavra é Sheol, ou em latim, infernos. Então ele sofria demais aquele furúnculo que tomou conta do corpo dele. Ele disse que Deus me ocultasse até que a tua ira passasse, né? Até a ira dele passar. Ele achava que era Deus que estava trazendo aquele sofrimento todo contra ele, mas não era Deus, né? E ele fala assim, Jó, que estabelecesses um tempo e então te lembrasses de mim.
Ou seja, ele esperava que uma vez na sepultura, ou seja, no inferno, para onde todos vão quando morrem, ele voltaria, depois de um tempo Deus se lembrasse dele. E ele até perguntou, quando um homem morre, pode ele viver novamente? Ele disse que iria esperar todos os dias do serviço obrigatório até vir o livramento. E ele disse, tu chamarás e eu te responderei. Terás saudades do trabalho das tuas mãos. Então, viu só? Deus terá saudade do trabalho das suas mãos. Esse ponto é muito importante. Deus ele vai se lembrar de cada pessoa e vai analisar se ela pode ou não voltar. Se ela foi uma pessoa má, que Deus considera que não pode voltar, ela não volta. Por isso que nós não sabemos, mas muitos voltarão, gente. Muitos que morreram de uma maneira bárbara e que Deus considera que poderão voltar, vão voltar de verdade, aqui mesmo na terra. Ele vai ser levantado na ressurreição. Mas primeiro Deus vai limpar a terra e esse dia está chegando. Nós estamos na parte final dos anos, nos últimos dias desse perverso sistema que vivemos. O reino de Deus, que é um governo real que você pede na oração do Pai Nosso, é aquele que fará isso. Então, no dia da ressurreição, essa pessoa provavelmente vai ser levantada do pó, nua, né? E vai ser trazida, e aí as pessoas que receberem os mortos vão cobrir essa pessoa e vão orientar ela. Ela vai ser orientada a adorar a Deus dos modos dele. É exatamente isso, e você já pode fazer isso desde já. Poderá ter o privilégio de rever um ente querido falecido que voltará na ressurreição. Não tenha dúvida disso. Jesus mesmo disse, ó, não se maravilhe disso. Lembra do texto que nós lemos agora? Porque vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais, ou seja, na memória de Deus, porque o túmulo ele tem uma lápide, né? E tem gravado um nome lá. Então, quando fala na Bíblia, em João 5, 28 e 29, né? Presta atenção nesse texto, ó. Eu vou ler novamente, porque aqui eu estou orientando. E você pode mandar o WhatsApp para mim, procura o meu número aí embaixo, e perguntar coisas. E não fique achando que eu vou dar minha opinião e minha ideia pessoal, não. Vai ser o que a Bíblia diz, eu vou responder com o texto da Bíblia. Em João capítulo 5, versículo 28 e 29, aqui diz assim, ó, não fiquem admirados, ó, não fique admirado, viu? Não é uma coisa de se admirar não, porque para Deus, para você ter uma ideia, enquanto eu estou falando contigo aqui, por meio desse vídeo, imagine que Deus ele pode ouvir a oração, ou até mesmo ele pode ouvir e ver o pensamento de cada um dos 8 bilhões de habitantes do nosso planeta. Deus ele tem um poder que você nem tem noção. De tão grande que é, ele pode muito bem, com simples esforço dele, trazer de volta à vida a pessoa que ele acha que merece ser trazida ou que deve ser trazida de volta à vida. Lembre-se que não é algo para você ficar admirado, Jesus disse, porque vem a hora e eles vão sair, os que fizeram boas coisas, para uma ressurreição de vida. Que maravilha! No relato que nós lemos agora em Jó 14:13, fala que Deus terá saudade do trabalho das suas mãos. E Jó, no caso, ele não falou que ia para o céu se ele morresse. Ele disse que iria esperar, ó. Ele diz assim, olha, dá uma olhada aqui, ó. Quem dera que me escondesses na sepultura, que me ocultasse até a tua ira passar, que estabelecesse um tempo e então te lembrasse de mim. Ele até fala, esperarei todos os dias do meu serviço obrigatório. Então, Jó não tinha ido para o céu, caso ele morresse. Na mente dele, o Jó, se morresse, ele estaria esperando na sepultura, e aí no tempo devido ele voltaria. É por isso que no capítulo 11 de João, quando Jesus falou que Lázaro ele voltaria, aí Marta, a irmã do falecido, falou, sei que ele se levantará na ressurreição do último dia. Então eles aguardavam a ressurreição no futuro, não é como as igrejas evangélicas e católicas ensinam, não. Eles acham que a pessoa morre automaticamente e a pessoa boa vai para o céu. Não é assim, não. Não é assim. Quer ver, gente? Olha aqui, Hebreus capítulo 6... Por exemplo, você olha com atenção o versículo final do capítulo 6 de Hebreus, falando dos céus, lá diz que é o lugar, os céus é o lugar onde um precursor entrou em nosso benefício, Jesus. Então, quando fala nesse versículo, Hebreus capítulo 6, versículo 20, anota aí na sua Bíblia e leia, vai estudar esse texto, eu vou ajudar você. Qualquer pessoa que poderá ajudar você, você pode entrar em contato por meio desse site, ó, jw.org. Você, quando clicar aqui, você vai achar uma ajuda pronta. Você vai pegar e vai fazer assim. Vou dar uma dica aqui, olha. Ó, você vai chegar no site jw.org, que tem como uma pessoa aí na tua casa, olha. Você vai clicar, né? jw.org, digita no Google isso aqui, ó. Aí quando você chegar no site, você vai abrir o site, ele vai estar aqui nessa primeira página, vai ter um monte de artigos, aí você vai rolando aqui, ó, a rolagem. Aí tá escrito, peço uma visita, bem no meio, ó. Aí você vai clicar aqui. Quando você clicar aqui, meus amigos, que maravilha. Você vai ver um campo aqui para você colocar o seu nome,
o seu gênero, feminino ou masculino, o endereço direitinho, o que você quer, o endereço onde você mora, o seu e-mail e também um número de telefone, tá? Aí você vai digitar aqui próximo. Você vai digitar próximo aqui, entendeu? E aí o que vai acontecer? Aqui vai indicar o lugar mais próximo onde você pode ir, né? Ou, no caso, vai mostrar também, aqui especificamente é para você receber uma visita de 2 pessoas na sua casa. 2 pessoas que vão apenas orientar com a Bíblia na mão, independente da religião. Você pode ser católico, pode ser crente, pode ser espírita. Ele não vai interferir na sua religião. Você pode continuar vivendo sua vida normal. A pessoa não vai vir para colocar a mão na sua cabeça, gritar. Eles são bem discretos, educados e não vão vir atrás de dinheiro. Vão de graça aparecer na sua casa. Se você for uma mulher, vai vir 2 mulheres. Se você for homem, vai vir 2 homens. Tá bem? Ou um casal, não sei, vai depender. Mas normalmente é mulher recebe visita de mulher. E vão ajudar você. E olha, isso é muito importante. Isso aqui é uma coisa que vai ajudar você a entender esse assunto. Eu não vou poder fazer isso com as pessoas que verem esse vídeo aqui. Então, você vai contatar pessoas da sua região que vai até você. Pessoas que falam com a mesma naturalidade com a Bíblia na mão, igual eu estou fazendo aqui. Peça uma visita. Peça uma visita, vá no JW e você vai pegar muita informação sobre isso que eu estou te passando aqui. Porque, agora voltando ao assunto, o que aconteceu com essas pessoas que se foram? Onde elas estão? Há uma maneira de rever essas pessoas? O que é que a Bíblia mostra sobre elas? Eu estava mostrando, conforme Jó 14, que Jó não foi para o domínio celestial. Ele estaria morto caso ele morresse, e de fato ele morreu, né? No final da sua vida, e ele está agora aguardando. Até mesmo Davi, ele também não foi para o céu. Davi não foi para o céu, porque lembra que eu estava lendo aqui Hebreus 6:20? Aqui fala que nos céus é onde um precursor entrou em nosso benefício, né? Hebreus 6:20. Aqui diz que Jesus é um precursor. O que significa precursor? É aquele que foi primeiro, gente. Precursor, a palavra grega pródromos, é aquele que foi primeiro. Ou seja, ninguém antes de Jesus foi para o céu. Mas é isso mesmo? Exatamente. É isso mesmo. Dá uma olhada em Hebreus capítulo 10. Olha que interessante. Agora pense bem, onde está a pessoa que morreu? Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20 fala sobre esse tema e diz: portanto, irmãos, visto que temos plena confiança para usar o caminho de entrada no lugar santo, aqui está se referindo aos céus, por meio do sangue de Jesus, o caminho novo e vivo que ele abriu para nós através da cortina. Aqui fala que os céus é o caminho novo e vivo que ele abriu. Abriu ou inaugurou, que é a palavra usada ali, né? Vem de kainós, né? Novo, né? Então é a palavra inaugurou. Aqui está dizendo que Jesus, ele abriu ou inaugurou o caminho para os céus. Portanto, ele foi o primeiro a entrar no domínio celestial. Ninguém foi aos céus antes de Jesus. Esses 2 textos que eu li mostrou isso. Mostrou que ele é um precursor, ou seja, aquele que vai primeiro. E aqui mostrou que ele inaugurou ou abriu o caminho para os céus, que é o lugar santo. Entendeu? O lugar santo. Se você for olhar as palavras de Hebreus 9:24, por exemplo, você vai ver que ali está falando do lugar santo como sendo os céus. Quer ver a referência para provar isso? Hebreus 9:24 diz assim: pois Cristo não entrou num lugar santo feito por mãos humanas, que é uma cópia da realidade, mas no próprio céu, tá vendo? Então o lugar santo é o céu. Então vamos voltar ao texto de Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Vamos trocar a palavra lugar santo por céu? Hebreus 10, 19 e 20 diz assim: olha, o caminho novo, que é onde? O lugar santo no céu, diz o versículo anterior, o caminho novo e vivo que ele abriu ou inaugurou para nós. Então Jesus foi o primeiro a inaugurar a entrada nos céus. Ninguém antes dele foi para o céu. Ele falou isso alguma vez? Falou. Em João capítulo 3, versículo 13. Vamos lá. Olha, ninguém foi para o céu antes de Cristo. Então a pessoa que morreu não foi para o céu. Isso antes de Cristo, né? Então diz assim: além disso, nenhum homem subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Jesus disse essas palavras, João 3,13. Então antes dele ninguém foi para o céu. Você lembra de Davi, aquele rei que escreveu o Salmo? O Salmo, né, por exemplo, foi escrito em maior parte por Davi. A Bíblia fala que nem Davi foi para o céu. Ele está ainda na sepultura. Ele virou pó. Ele não está no céu, não tem nenhuma parte de Davi viva em parte alguma. Para Deus ele está vivo no sentido de que Deus trará ele de volta à vida na ressurreição, aqui mesmo na terra, no futuro. O texto de Atos, capítulo 2, versículo 34, fala que Davi não foi para o céu. Isso o seu pastor não vai falar, porque ele não entende isso aqui. Mas eu vou explicar para você, olha, nem os padres sabem explicar isso aqui.
Atos 2:34 fala de Davi e diz: pois Davi não subiu aos céus. Davi não subiu aos céus. Põe isso na sua mente. Ninguém foi para o céu antes de Jesus. Mas então como que é? Quem vai para o céu? Como é isso? Olha, agora, esses textos todos que eu li agora, você deve voltar o vídeo e anotá-los e registrar eles e consultar a sua Bíblia. E meditar, e não vai pedir ajuda para líder religioso não, que ele vai te atrapalhar. Você precisa usar a sua inteligência, pedir a Deus ajuda por meio de Jesus, né? Pede a Jeová por meio de Jesus, em oração, e Jeová vai te ouvir. Ele vai te ajudar. E faça o esforço de ter ajuda de pessoas que realmente poderão orientar você. Do jeito que eu te falei. Não é? Pessoas que realmente vão abrir a sua Bíblia e ler para você no texto. Então aqui mostrou que Davi não foi para o céu. João 3,13, Jesus falou que ninguém subiu aos céus antes dele. Nós lemos também Hebreus 6,20, que fala que Jesus foi o precursor, o que foi primeiro. E nós lemos também Hebreus 10, 19 e 20, que fala que Jesus inaugurou a entrada no domínio celestial. Então ninguém foi para o céu antes de Jesus. Nem Davi foi para o céu. Nenhum deles foi. Quer ver, gente? Olha que louco isso, que interessante. Olha, dá uma olhada aqui no texto de Hebreus, capítulo é o 11, olha. Hebreus capítulo 11. Preste bem atenção. Aqui fala de várias pessoas fiéis, pessoas como Abel. No versículo 4 fala, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício de maior valor do que o de Caim. No versículo 5 fala de Enoque, um homem que veio no começo do mundo também, né? Ele foi transferido para não ver a morte. Não foi achado em parte alguma, né? E aí Noé também foi um homem fiel a Deus, depois de receber aviso divino de coisas ainda não vistas. Ele mostrou o temor de Deus e construiu uma arca para a salvação de sua família, não é? Então aqui falou já de vários homens que viveram no começo do mundo. Todos eles, Sem, né? O filho de Noé, depois nós temos também Abraão, não é? Todas aquelas pessoas boas. Abraão, a história de Abraão a gente já conhece. Então teve também Isaac e também Jacó, né? Os 12 filhos de Israel, Rubem, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon. Nós temos Sara, a esposa de Abraão, e a lista não para, é muito grande. Até chegar nos homens como Salomão, o Davi, o pai de Salomão. Todos esses, o texto fala aqui sobre eles e diz: todos esses morreram com fé, embora não recebessem as coisas prometidas. Está vendo aqui? Todos eles morreram e não receberam o cumprimento da promessa, ou seja, não foram para o céu. Não foram para lugar nenhum, eles estão mortos na sepultura comum, aguardando a ressurreição no futuro. Por isso que Jó, nós lemos agorinha, fala que Deus terá saudade do trabalho das tuas mãos. Lá Jó, ele diz que caso morresse, ele diz, esperarei todos os dias do meu serviço obrigatório. Ele sabe que teria que ficar na sepultura aguardando. Por isso que Marta falou em João capítulo 11, né? Ele vai se ressuscitar, vai se levantar na ressurreição do último dia, né? Então ela esperava que ele voltaria no futuro. Ou seja, Jesus não trouxe Lázaro do céu. Lázaro estava morto há 4 dias, ele não voltou do céu, ele estava morto. A morte na Bíblia é o contrário da vida. É o contrário da vida. Então o que acontece quando a pessoa morre? Os crentes evangélicos e católicos e outros líderes religiosos não estão ensinando corretamente. O texto de Eclesiastes 9:5, eles ignoram totalmente, eles rejeitam esse texto, não conciliam esse texto. Mas você aqui está vendo que a Bíblia se encaixa como luva perfeitamente, na verdade e na justiça. Aqui fala que os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem absolutamente nada. Nem tem mais recompensa porque toda a lembrança deles caiu no esquecimento. Então o que está dizendo aqui é que os vivos, os viventes, nós, sabemos que morrerão, mas os mortos não estão cônscios de absolutamente nada. Isso mesmo, viu, gente? Muito, muito correto essas palavras. Aqui fala os vivos, os viventes, que Rahaim, né? Yodeim sabem Sheyamuto, que morrerão. Verhametim, os mortos, porém, Hernan Yodeim Meuma, não estão cônscios de absolutamente nada. Eclesiastes 9:5. Você tem que ler umas 10 vezes, meu amigo, minha amiga, por favor, para entender o que aconteceu com a pessoa amada que você perdeu. Aqui está dizendo que eles não estão cônscios de absolutamente nada. Ó. Os mortos não sabem absolutamente nada. Ou seja, não estão cônscios de absolutamente nada. Jó, voltando em Jó capítulo 14, versículo 13, lá o próprio Jó falou, depois que se ele fosse para a sepultura, ele disse, tu chamarás e eu te responderei, terás saudades do trabalho das tuas mãos, né? E aí ele vai falando, e aí quando chegar lá no final, o que é interessante é, olha só o que diz aqui, ó, seus filhos são honrados, mas ele não sabe disso.
Tornam-se insignificantes, mas ele não percebe. Tá vendo? Então aqui fala que as pessoas quando morrem, os filhos dele, da pessoa que morreu, são honrados, mas ele não sabe disso. Ou seja, a pessoa que morreu, ela não sabe nada, ela não vê nada, ela não está viva, ela está numa condição de morte, ela está igual a um sono. Ela apagou, ela simplesmente virou pó e aguarda a ressurreição. Mas é claro que nem todos é nessa situação. Por quê? Porque Jesus Cristo, quando ele estava na ceia, um evento muito conhecido por todos nós, né? Deixa eu ver aqui. A ceia, nós sabemos que foi um evento muito importante. Nessa ocasião, na noite anterior à morte de Cristo, ele se reuniu com seus seguidores, não é? E aí ele ficou ali numa mesa, numa reunião com todos eles, e Jesus falou em Lucas 22, 29 algo interessante. As palavras que você lê, olha o que Jesus falou, preste bem atenção, olha. Lucas 22, 29, ó. Ele diz assim: E eu faço com vocês um pacto para um reino, assim como meu pai fez comigo um pacto. Fez um pacto comigo. Então Jesus prometeu aqui aos seus seguidores, apenas 11 fiéis que estavam ali naquele momento, tá? Ele falou com eles e disse, ó, eu faço um pacto, um acordo com vocês, para um reino. Sabe o que significa isso? A vida celestial. Começou aqui. Foi aqui que começou Jesus a falar da vida celestial. Todos que morreram antes desse evento, antes dessa situação, não foram para o céu. Aqui que começou a esperança de governarem nos céus. Viu? Preste atenção nesse detalhe. O texto fala, eu faço com vocês um pacto para um reino. Reino é governo. Reino é governo, tá vendo aqui? Então, como assim? Como assim é um governo? É porque os que vão para o céu não é todo mundo. Só as pessoas que Deus quer que governe. A terra ela vai ser um lugar de paz e sossego e vai ter um governo. Muitos dos governantes para governar a terra nessa época maravilhosa que virá são as pessoas que Deus escolhe dentre a humanidade. Não é todo mundo que vai para o céu. A maioria das pessoas boas vão ser ressuscitados para viver aqui. Entendeu? Mas a ressurreição ainda está no futuro. Mas essas pessoas que vão para o céu, não. Num piscar de olhos, quando elas morrem, elas recebem um corpo espiritual e vão para o céu. Dentre as testemunhas de Jeová, muitos vão para o céu. Muitos não querem e nem vão viver aqui na terra. Eles morrem automaticamente, já são erguidos à vida celestial. Entendeu? É assim que funciona. Então, desde quando começou as pessoas a ir para o céu? Jesus, quando ele falou, na casa do meu pai há muitas moradas, foi aqui, nessa ocasião, em João 14:1, foi aqui. Tinha só 11 discípulos ou apóstolos fiéis, um era traidor, né? Então aqui Jesus falou, na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou para vos preparar um lugar. Então ele começou a falar isso, não é para todo mundo lá fora, nas ruas. Ele começou a falar para alguns. E aqui começou a selecionar quem ia para o céu. Então para o céu, só os que vão governar. Como assim os que vão governar? Deixa eu mostrar para você na Bíblia isso. Vamos ler aqui, ó, outro texto. Vamos abrir a Bíblia agora, leia a Bíblia online. Eu estou usando o site jw.org, tá? Você vai aqui, olha, na Bíblia, em Apocalipse capítulo 5, falando da vida no céu. Não pense que a sua filha, seu filho que morreu, ele já está no céu. Não, porque são poucos. No mundo inteiro são milhares, claro, mas não é todo mundo que vai para o céu. A maioria está aguardando para voltar aqui na Terra. Isso mesmo, você poderá ver seu ente querido falecido aqui mesmo na Terra. Isso mesmo. Mas os que vão para o céu, nós vamos abrir um parênteses aqui, tá? E vamos falar primeiro sobre esses. Apocalipse 5, versículo 9 e 10. Olha o que diz lá no Apocalipse 5, 9 e 10. Essa revelação, o Apocalipse, foi escrito pelo apóstolo João, um dos 12, tá? Por volta do ano 100, 98 até o ano 100, ele escreveu isso aqui. Ele viu várias visões, tal, que Deus orientou, e no versículo 9 fala dos que vão para o céu, né? Fala primeiro de Jesus e diz assim, olha... E cantam um novo cântico. O Senhor é digno de pegar o rolo e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com seu sangue comprou pessoas para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação, e fez deles um reino, e sacerdotes para nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Peraí, aqui falou que os que vão para o céu foram comprados por meio do sangue de Jesus, ó, com o teu sangue comprou pessoas para Deus, e eles foram feitos um governo, um reino, ou seja... Eles vão reinar sobre a terra. Você lembra que na ceia Jesus falou exatamente isso em Lucas 22, 29? Ó, eu faço com vocês um pacto para um reino. Ou seja, governo. Então Jesus prometeu que eles iam para os céus. Na mesma ocasião foi essa que Jesus falou, na casa do meu pai há muitas moradas e eu vou para vos preparar um lugar.
Percebeu então que quem vai para o céu é apenas os que vão governar nos céus? Não é toda pessoa? São os ministros do reino. Ou seja, o governo aqui no Brasil ou qualquer país, eles têm os ministros. Não é todo mundo que é ministro. Aí na sua rua, quem é ministro do governo? O ministro é apenas uma casta seleta. Claro que aqui no Brasil não tem nenhum seleto, pelo amor de Deus, Deus me livre. Mas eu estou falando assim, um governo ele tem uma turma preparada, né? Nem todo governo, né? Eu não vou entrar nesse assunto porque não quero destoar do tema. O tema é aqui, né? Então Jesus escolhe para ir para o céu apenas algumas pessoas. E esses vão governar sobre a terra. Então a maioria das pessoas boas não foram para o céu, principalmente, e lógico, ninguém antes de Jesus foi para o céu. Nós vimos vários textos provando isso. Então, ponha em sua mente que os mortos, na verdade, o que acontece com eles? O Salmo 146, de um modo geral, falando dos que morreram, olha o que diz, versículo 3 e 4. Preste atenção. Não confie nos príncipes nem nos filhos dos homens que não podem trazer salvação. Seu espírito sai, eles voltam ao solo. Nesse mesmo dia, os seus pensamentos se acabam. Então aqui diz que quando a pessoa morre, os pensamentos dela se acabam, ou seja, ela deixa de existir. A não ser que ela seja desses que vão para o céu. Mas na maioria dos casos não é, gente. A maioria das pessoas, quando morrem, elas viram pó. No vídeo que você vai olhar no meu canal, falando sobre a alma, você pode olhar na descrição aí embaixo, eu vou colocar logo abaixo desse vídeo aqui um vídeo que fala sobre a alma. Você não pode deixar de ouvir esse vídeo, para você entender melhor o assunto. Lá vai mostrar para você que a alma não é o que as igrejas estão ensinando. Porque quando a pessoa morre, os pensamentos dela se acabam, ela não tem uma alma que sobrevive à morte do corpo. A morte é o fim da vida da pessoa. A esperança de vida agora é no futuro, na ressurreição. Na ressurreição. Lázaro mesmo, ele não foi para o céu, ele viveu antes, bem antes da ceia, não ouviu a promessa de um reino. Ele não ia para governar desde os céus. Desculpem. Então ele fica aguardando, Lázaro ele ficou aguardando e Jesus o ressuscitou. Lázaro não estava no céu. Lázaro estava descansando na sepultura, morto. Por isso que Jesus falou, vou lá para levantá-lo do sono. Mas a Bíblia ensina que é um sono mesmo. Nós vimos agora em Eclesiastes 9:5 que fala que os viventes sabem que morrerão, os mortos, porém, não estão cônscios de absolutamente nada. Você precisa aceitar esse texto, não é só dizer que aceita Jesus. Porque de que adianta não aceitar as palavras de Jesus que se referindo a esse texto? Jesus falou, a tua palavra é a verdade, em João 17:17. Então, você tem que aceitar também Eclesiastes 9:5. Não tentar desconversar e abandonar esse texto. E a maioria dos pastores evangélicos, quando confrontados com esse texto por uma testemunha de Jeová, ignoram esse texto e descartam como sendo, deve ter sido um erro, um ato falho do Senhor Salomão, filho de Davi, rei de Israel, que escreveu Eclesiastes. Não, mas aqui fala a verdade. Deus dirigiu a escrita da Bíblia e a palavra de Deus é a verdade. Os mortos não estão cônscios de absolutamente nada. Isto é, a maioria das pessoas mortas, né, elas não têm consciência de nada, porque alguns, quando morrem, vão para o céu imediatamente e passam a ter um corpo espiritual, mas não é o caso da maioria. A maioria morre e, infelizmente, eles aguardam até o tempo designado. Ou felizmente, né? Aí vai depender da pessoa, se Deus vai achar ela digna ou não de merecer a ressurreição. É interessante que Eclesiastes 9:5 fala isso, né? Que os mortos não estão cônscios de absolutamente nada, ou seja, estão num sono. É por isso que nós lemos no início dessa consideração Eclesiastes 57, que fala que eles descansam sobre as suas camas. E aqui em Eclesiastes 9, versículo 10, aqui mesmo, olha que interessante. Tudo que tua mão achar para fazer, faz com toda a tua força, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura, o lugar para onde vai. Aqui, sepultura no hebraico é Sheol, é a mesma palavra para infernos em latim. Ou seja, aqui diz que quando a pessoa morre, ela vai para o inferno. Toda pessoa, boa ou má. O inferno não é o lugar de fogo, é a sepultura. A sepultura para onde todos vão. Sepultura figurativa é a palavra hebraica Sheol, em português é sepultura. Tá bem? Então aqui está mostrando que para a sepultura, o lugar para onde a sua pessoa que você amou, morreu, foi, ela não tem lá nenhum planejamento, ela não tem nenhum trabalho lá, ela não conhece nada, não tem sabedoria nenhuma. Por quê? Porque lá é um lugar de inatividade, ela está morta, ela virou pó. Simplesmente a pessoa que você amou virou pó. E aí? E a alma dela? A alma é ela mesma. A alma é ela mesma. Veja o vídeo que eu postei falando sobre a alma. É o texto de, por exemplo, Ezequiel 18:4, ele diz que a alma morre, porque a alma é a própria pessoa. A pessoa não tem uma alma dentro dela. A pessoa é uma alma.
Quando a pessoa morre, a alma da pessoa deixa de existir. Por isso que o texto de Ezequiel 18:4 diz assim: pois todas as almas pertencem a mim, Deus disse. Tanto a alma do pai como a alma do filho pertencem a mim. A alma que pecar é a que morrerá. Então a alma morre. A alma morrerá, então é porque ela morre. A alma é a própria pessoa, o próprio ser é uma alma. Ele não tem uma alma. Percebeu? Então, no caso, que esperança há para quem já morreu? Há ressurreição no futuro. A ressurreição. Nós vimos, por exemplo, o texto de João 3,13, que ninguém foi para o céu. Jesus disse: além disso, nenhum homem subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Então, antes de Jesus, ninguém foi para o céu. Mas aí, depois da ceia, Jesus começou a chamar pessoas para a vida celestial. Muitos foram para o domínio celestial. Para a casa que Jesus falou: na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou para vos preparar um lugar. Percebeu? Então, os salmos, né? Nós vimos aqui no Salmo capítulo 1 que nem todos vão voltar no futuro na ressurreição. Por quê? O capítulo 1, versículo 5 fala que os maus não ficarão de pé no julgamento. Ou seja, não se levantarão na ressurreição. As pessoas perversas. Mas então, pessoas más, ímpias, não se levantarão, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Então, não haverá ressurreição, eles não ficarão de pé. Quem era cruel, extremamente mau, não volta. Mas as pessoas injustas, pessoas que não tiveram oportunidade de ler uma Bíblia, de conhecer um texto da Bíblia, de ouvir a promessa de Deus, essas pessoas morreram na ignorância, às vezes até fazendo coisas más, elas voltarão. É por isso que um dos apóstolos, em Atos capítulo 24, olha que texto maravilhoso esse texto aqui, Atos 24, você lê que ele falando sobre os mortos, olha o que ele disse no versículo 15. E eu tenho esperança em Deus, esperança que esses homens também têm, de que haverá uma ressurreição tanto de justos como de injustos. Aqui não falou de maus, ímpios, não, mas de justos e injustos. Justos, né? E injustos. Aqui não falou iníquos, que em grego seria ponerosa. Aqui usou a palavra que tem a ver com adicosa, alguma coisa assim, adiquia. Então, é os dicaiós e os que não são justos, mas não ponerosos, os ímpios. Não, os ímpios não voltarão. Lá como nós lemos agora no Salmo 1,5, os ímpios, os maus, né? Rechaim, lo yakumu, não levantarão, bamishpat, no julgamento. Então a ressurreição, ela não vai trazer todas as pessoas aqui na terra para voltar, para ser julgada. O julgamento é porque a pessoa vai ter a chance de viver a vida certa. Se ela por acaso rejeitar, então haverá a segunda morte, do qual não tem mais retorno. É a destruição eterna. Mas haverá ressurreição tanto de justos como dos injustos. Os injustos são os que não tiveram oportunidade. Então, os injustos podem ser uma pessoa que foi assassinada de uma maneira cruel por o seu marido, ou amante, ou seja lá o que for, né? Como o caso de uma jovem que foi assassinada de uma maneira tão cruel, né? Ela tinha tudo, a esperança de vida, né, pela frente, fazer tanta coisa, planos, de repente vem alguém e tira a vida dessa pessoa. Na verdade, essa pessoa maldosa que praticou esse ato, ela é que perde a vida. Ela vive alguns anos, se não for morta antes, e acabou, gente. Não tem mais retorno. Deus é justo. Deus vai fazer uma limpeza e não há nada que Satanás causou que Jeová não anule por meio de sua sabedoria, de seu conhecimento, de sua onipotência. Porque não há nada impossível para Deus. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, fala sobre Deus, e eu li esse texto várias vezes aqui, e falando dele, diz assim, vamos ler aqui na íntegra. Deuteronômio 32, 4, a rocha, perfeito é tudo que ele faz, pois todos os seus caminhos são justos. Deus de fidelidade que nunca é injusto. Justo e reto é ele. Portanto, você aprendeu nesse texto, nessas observações de hoje, que a morte não é o fim da pessoa que você ama. De que a morte ela não é o fim de tudo, que muitos voltarão na ressurreição. Você viu que Jesus disse para não se maravilhar disso, porque vem a hora em que você vai ver aqui mesmo na terra, daqui uns tempos, não muitos anos pela frente, porque nós estamos na parte final dos anos. Nós estamos nos últimos dias desse sistema, gente. Agora sim a coisa vai. Jesus em breve virá com seus anjos poderosos e ele vai limpar a terra. E a manifestação gloriosa do seu poder ficará evidente a todos. Mas aqueles que desafiam a lei, os que violam a orientação de Deus e que são contra a verdade, eles vão deixar de existir. As pessoas de bem vão passar com vida e há uma esperança de vida eterna para a humanidade obediente, porque Deus vai cumprir aquela oração famosa que você tanto pede a Deus: venha o teu reino. O que é o reino? Um governo real às mãos de Jesus Cristo.
esse governo transformará a terra num paraíso. E a terra será um lugar onde a vontade de Deus vai ser feita assim na terra como já foi feita nos céus. A esperança da ressurreição é boa. Tem gente que talvez diga, é boa demais isso para ser verdade. Não, não pode ser. Não, não é a Bíblia e as suas promessas que são algo bom demais. Não, é o mundo que é cruel demais para continuar. Deus, ele não pode mentir. Nós vimos lá no texto de Tito, né? Lá fala de uma esperança de vida que Deus dá a partir de uma promessa que Deus não pode mentir, prometeu. Por isso que você lê assim. E se baseia numa esperança de vida eterna que Deus, que não pode mentir, prometeu. Agora talvez você fale, mas como é que minha filha, meu amigo, minha conhecida, meu amor da minha vida vai voltar? Essa pessoa vai voltar, vai me lembrar de mim? Claro. A morte é como um sono. Você não dormiu essa noite? Você não lembra de quem você era ontem? Claro, então, gente, ela vai voltar do mesmo jeito. Ela vai voltar e vai reconhecer tudo normal. Se ela foi morta ali estrangulada ou de outra forma, que Deus nos livre, essa pessoa vai saber, vai lembrar, vai acordar até assustada. E aí a gente vai acalmar ela, vai vesti-la, porque a roupa dela vai se deteriorar. Quando ela é enterrada, a roupa se dissolve. Mas Deus vai trazer de volta, vai reconstruir esse corpo. Gente, você acha que isso é incrível demais? Jesus falou, não vos maravilheis disso. Você acha que o Criador dos bilhões de sóis não tem o poder de fazer isso? Você está de brincadeira. Aquele que projetou o cérebro humano, você acha que ele não tem o poder de fazer isso? Hoje o homem consegue fazer cada coisa com as imagens. Você consegue ver a imagem de uma pessoa que morreu há 30, 40, 50 anos atrás ainda em vídeo. Eles até conseguem manipular por meio da inteligência artificial, fazer a imagem do Elvis Presley cantando hoje. A pessoa até que vivia na época deve estar um velhinho, tá, já gagá, e fala, ah, igualzinho ele, é ele. A pessoa até se emociona. E se Deus, então, o Criador, quiser fazer isso, se o homem pode, quanto mais a Deus. Então, gente, pelo amor de Deus, não seja desarrazoado. Não duvide de Deus, o poder que ele tem de fazer e o desejo que ele tem de fazer isso. Porque ele promete, e para concluir essa consideração, eu vou ler um texto onde o Criador do universo, ele mostra que ele quer fazer isso, que ele pretende fazer isso. Onde ele fala um pouco sobre essa promessa maravilhosa. Deus diz ali em Jeremias 29, versículo 11, ele diz assim, pois eu sei muito bem o que tenho em mente para vocês, diz Jeová, quero que tenham paz, não calamidade, quero dar a vocês um futuro e uma esperança, e vocês me chamarão e virão a minha oração, e eu vou escutá-los.